Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, a depender da hora que você está assistindo esse vídeo. Seja bem-vindo a mais uma aula de biologia. E a nossa aula de hoje, né, a segunda aula, né, que vai falar aí um pouco de biotecnologia, né, de biotecnologia. Então, nós já vimos que a biotecnologia, ela consiste em uma série de técnicas que vão exatamente usar o conhecimento da biologia, da manipulação da vida, e ela visa resolver problemas e desenvolver produtos que atendam às demandas, né? As demandas humanas, também humanas, ok? Então, aí vocês veem que a biotecnologia, ela visa aí a desenvolver novos produtos, atender demandas humanas em diversas áreas, né? Desde a indústria, bioética, relacionadas aí ao meio ambiente, aos aspectos de produção de alimentos, a medicina. Então, nós já vimos os transgênicos, né? Vimos aí as tecnologias relacionadas ao transgênico, vimos aí a utilização de enzimas especiais, como endonucleases de restrição, que são as enzimas que vão cortar. Vimos as ligases, que são enzimas que vão unir esse fragmento de DNA, né, em regiões específicas. E veremos na aula de hoje, né, em relação à biotecnologia, o fingerprint do DNA, né, que seria a impressão digital que o DNA deixa. Então, essa aula é muito interessante porque é uma tecnologia que vem sendo utilizada, né, até como forma aí de descobrir casos de paternidade, para descobrir crimes, né? Então, esse fingerprint, né, do DNA, que é a impressão digital, é uma técnica utilizada, dentre outras técnicas, não só tem essa, né, em testes de paternidade, identificação criminal, né, a partir de resíduos biológicos deixados pelos criminosos na cena do crime, né, na cena do crime. Então vamos lá, inicialmente ver o passo a passo do fingerprint, né, do DNA, né, como é que é feito, né? Então você tem a extração do DNA. Então as moléculas de DNA, elas podem ser extraídas de amostras biológicas, e elas também podem ser conservadas, né, como vestígio de sangue. Então no vestígio de sangue você vai ter lá, dentre as células, dentre as estruturas do sangue, você vai ter lá a parte sólida. Então você tem os leucócitos, né? Então são as únicas células sanguíneas nucleadas, porque os eritrócitos, né, as hemácias, elas não têm núcleo. Você pode coletar a partir do sêmen, o espermatozoide, do cabelo, né, do cabelo ou pelo. Na raiz capilar você tem o bulbo capilar, e ali contém células também. E a partir disso você vai simplesmente retirar, né, extrair o DNA. Então aqui nós temos exemplos. Então nós temos aqui o sangue, né, o sangue. Então você tira aqui a parte líquida do sangue, que é o plasma. Você tem a parte dos elementos figurados do sangue. E aqui você tira os leucócitos. Os leucócitos você consegue extrair a molécula de DNA, né? Então aqui o material biológico. Ou do sêmen, né? Então do sêmen você tem aqui, no sêmen você consegue também extrair material biológico ou pelo. Por que você está falando dessas amostras biológicas? São as mais comuns, né? Então, quando você quer fazer o exame de DNA para teste de paternidade, você pode fazer esse exame somente a partir do sangue, né? A partir do sangue, você extrai o sangue do pai ou da mãe, né? Ou do parente, para saber a paternidade ou o grau de parentesco. Ou por um caso policial mesmo, né, de investigação policial, onde você tem a investigação, e dentro da investigação pode ser uma violência, né, sofrida, né, e então nesse caso aí, se houver violência sexual, você pode coletar desde pedaços de pele, né, da vítima, normalmente ficam nas unhas, até sêmen, né? Até sêmen, né? Ou cabelo, ou pelo, né? Onde estiver, aí você consegue retirar esse material biológico, ok? Então vamos lá.
Depois de extraído esse material, né, então a gente vai para o segundo passo, que é a clonagem do DNA. Então, por meio de uma técnica denominada PCR, as moléculas de DNA elas são extraídas da amostra biológica que vocês coletaram anteriormente e elas são replicadas por enzimas chamadas de DNA polimerase, né? Lembrem lá que a gente viu a RNA polimerase, né, em algum momento do nosso curso, e nós vimos aqui a DNA polimerase, tá? Quem não assistiu às aulas anteriores de biotecnologia, vai ter um link, né, um card aqui, né, desse lado, se não me engano, lado esquerdo, e vocês devem assistir às aulas anteriores. Então, no interior dessa máquina, né, você vai ver que essa máquina que tem a DNA polimerase, ela vai regular a atividade dessa enzima por meio do controle de temperatura, Então, você tem um recipiente aqui com as amostras de DNA, né? Esse recipiente vai ser colocado aqui na máquina de PCR, e essa máquina de PCR, né, ela vai multiplicar, vai replicar essas moléculas de DNA, ok? Como é que ela controla essa replicação? É porque ela já tem aqui a ação enzimática também é influenciada pela temperatura, ok? Também é influenciada pela temperatura. Vamos falar para o terceiro passo, que é o passo que vocês já viram aí na aula passada, né? Quem não viu, reassista a aula passada. As endonucleases de restrição, né? que vão cortar, né? Então elas são utilizadas para cortar as moléculas de DNA. Elas são replicadas na etapa anterior, né, em locais específicos, depois elas são colocadas em conjunto, e esses cortes elas são efetuados em trechos conhecidos como VNTR, né? Esse VNTR, na verdade, ele corresponde a um certo número de pares de base nitrogenadas que se repetem, mas de formas variadas em determinadas pessoas. Então, você vai pegar o material, né, a amostra de DNA, vai submeter essa amostra de DNA às enzimas de restrição, ou endonucleases de restrição. Elas vão cortar em locais específicos, onde nós teremos aí esses pares de base que se repetem, né? Então, a partir disso, você tem os fragmentos de DNA com aqueles pares de base nitrogenadas que se repetem, ok? Vamos para o quarto passo. Nesse passo aqui, gente, nós temos o seguinte, deixa eu até tirar isso aqui. Então, nesse quarto passo, vai ser utilizada aí uma tecnologia chamada de eletroforese em gel. Então, essa tecnologia, se vocês estão vendo aí na parte de cima, você tem aí as amostras, né, contendo os fragmentos de DNA que são adicionados a uma fenda presente na placa de gel. Ele não é um gel comum, né? Uma gelatina especial. Então, nessa região aqui que a gente vai ver, ela vai ser adicionado, ó, os materiais aqui dos possíveis investigados. Você vê quem é parecido mais com quem, né? Então, você vai colocar, então, ó, contendo fragmentos de DNA, são adicionados em fendas presentes na placa de gel, dispositivo parecido com a bandeja que liga uma bateria. Então, você tem um polo positivo e um polo negativo. Naturalmente, gente, isso é importante que vocês saibam, né? Os próprios fragmentos, naturalmente, eles são negativos. Por quê? Graças ao grupo fosfato dos nucleotídeos, tá? Então ele é negativo, então ele vai sempre dar do polo negativo pro polo positivo, ok? Sempre do polo negativo pro polo positivo. Então quando a bateria é ligada, você coloca e aí você liga. Quando você liga o equipamento,
eu vou ligar daqui a pouco, você vai ver que vai haver vai gerar uma diferença de potencial. Isso vai fazer com que as moléculas, né, elas caminhem na placa de gel. Quando a gente caminha, saia do polo positivo, do polo negativo e vá para o polo positivo. Ok? A gente vai ver isso acontecendo. Agora tem um ponto importante, né? Os fragmentos menores, já que eles são menores, eles são mais densos, menos densos, né? Então os fragmentos menores eles são menos densos e eles se deslocam rapidamente, enquanto os fragmentos maiores, que são mais densos, eles ficam para trás. Quando a bateria é desligada, né, da placa, então quando a bateria é desligada, os fragmentos do DNA, né, eles vão ocupar uma posição na placa. E posteriormente, esses pedaços serão corados com substâncias fluorescentes e fotografados para serem analisados. Vamos ver como isso acontece. Então, vamos lá no passo a passo. Primeiro, nós já temos, né, os fragmentos do DNA. Esses fragmentos vão ser colocados nessa placa de eletroforese em gel, né? Esses fragmentos, a depender do tamanho, né? Então você vai ter os tamanhos menores, menos densos, e os maiores, mais densos, que eles vão correr pela placa de gel quando acionada, por conta exatamente das próprias características, né, dos fragmentos, que são naturalmente negativos, tá? Por conta aí, graças ao grupo fosfato, né, dos nucleotídeos. Então eu vou ligar aqui, né, a bateria e vocês vão ver esse processo acontecendo. Aí eu vou aqui, ligue, e aí vocês vão ver que os fragmentos maiores estão lá em cima e os fragmentos menores estão lá embaixo, né? Deixa eu limpar aqui para vocês verem direito. Então os fragmentos maiores, pedaços maiores de DNA, como eles são mais densos, eles se movimentam mais lentamente na placa de gel. E os fragmentos menores, né, eles se movimentam mais rapidamente. E aí depois isso vai ser corado, né, com substâncias fluorescentes, vai ser fotografado e depois vai ser analisado. Vamos lá para o próximo ponto seguinte. Então aqui já é uma análise criminal, a gente vai fazer duas análises hoje, né? Duas análises. A primeira análise, ela vai utilizar aí, uma situação em que tem uma vítima de crime violento praticado numa determinada cidade. Na roupa da vítima foram encontradas algumas gotas de sangue do criminoso. Então, no sangue, a gente já viu que tem lá os leucócitos, a gente consegue extrair DNA. Esse DNA depois ele vai ser processado, né, vai ser multiplicado com a DNA polimerase. Depois você vai usar as enzimas de restrição para cortar os fragmentos que vocês que a gente quer, né, os fragmentos. Então, vamos lá, só voltando, ó. As endonucleases, elas vão ser utilizadas aí para cortar, né, fazer esses cortes, né, em trechos conhecidos do DNA chamados VNTR, né? Então, aí colocamos esses fragmentos na placa de eletroforese e, por seguinte, aí a gente vai analisar aí os três possíveis suspeitos. Então, aqui, analisando o padrão eletroforético ao lado, né? Quando os suspeitos têm o mesmo DNA encontrado na roupa da vítima. Então, aí a gente não sabe, você tem a vítima V, né? Você tem a vítima V, né? A vítima V. Você tem a roupa, né? Que vai ser analisado o sangue. Você tem os suspeitos 1, 2 e 3. A gente chama de S1, S2 e S3, como está aqui, ó. S1, S2 e S3. Para vocês, pela análise que vocês estão vendo aqui, ó, V é de vítima, R é de roupa, suspeito 1, suspeito 2 e suspeito 3. Quem para vocês aí, aqui você tem um de cada, né? Quem para vocês acham aí que é o culpado, né? S2. S2? Porque tá batendo muito com a roupa. O S2, o DNA do S2, os traços estão batendo com o da roupa. Ou seja, o da vítima, ou da roupa. Vamos ver se alguém acha diferente? Eu acho que é o S1. S1?
Mais alguém? Então vamos lá ver quem é que vai ser o culpado. Lembre-se que os fragmentos, eles, quando são os mesmos, eles vão correr, né, com a mesma velocidade. Lembre-se que essas sequências, elas são muito semelhantes, né? Então, se ela vai correr com a mesma velocidade, a gente tem como culpado o suspeito 2, né? Exatamente porque a roupa da vítima, as bandas são as mesmas, como falou aí. Quem foi que falou? Eu, Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, como você consegue entender, que você consegue perceber, ó, que as bandas são as mesmas, né? As bandas são as mesmas. Significa que eu posso descartar o outro pelo simples fato que não tem essa banda aqui no S3, tá vendo? Ó, não tem essa banda no S3. Assim como não tem essa banda aqui no S1. Então, o S1 e S2 são descartados. Então, significa que quando a vítima, ela azunhou lá, ou de alguma forma tentou se defender, né, em relação ao indivíduo, né? Então, quando você analisa, né, o fato, você precisa ter dados. Os dados que foram mostrados aí são exatamente que a vítima, ela tentou se defender, e nesse momento em que ela tenta se defender, ela vai ter aí alguns fragmentos, né, do agressor, no caso dos suspeitos. Agora a gente sabe que o 2 é o agressor, ele não é mais suspeito. Os outros dois são descartados. Gente, esse processo aqui é utilizado realmente, né? Claro que existem outras técnicas, tá certo? E por último aqui, né, um teste de paternidade, utilizando a mesma técnica de fingerprint de DNA. Então, considere a seguinte situação: um bebê recém-nascido, ele foi separado dos seus pais devido aos transtornos decorrentes de um terremoto no Chile. O bebê foi salvo por bombeiros e levado a um hospital. 2 casais disputaram a paternidade do bebê e as autoridades judiciais solicitaram teste de DNA em todos os envolvidos para se determinar os pais biológicos do bebê. E aí a gente tem o bebê, que é o B, né? Tem Mercedes, que é M, que é do casal 1, Paulo, que é do casal 1, você tem Carolina, que é do casal 2, e João, que é do casal 2. E aí agora eu pergunto, analisando os padrões, no caso o padrão eletroforético ao lado, o bebê possivelmente é filho biológico de que casal? O que é que vocês acham? Eu acho que é do M e do P, porque no M o B e o M tem as duas bandas ali juntas, não é verdade? Quem acha mais? Do P. Do P o quê? Só o pai? Só Paulo? Mas tem que ter uma mãe. O casal, pessoal. Ah, o casal. Então fala assim, casal 1. Então vamos lá ver a resposta. Então, eu acho que é o casal 2. Casal 1. É casal 1 mesmo. Então, assim, os fragmentos do DNA indicado pela seta estão presentes no bebê. Então, o bebê tem, mas o outro casal, gente, aí a gente vai excluir, ó. Eu falei, ó. O outro casal não tem, ó. Aqui tá ausente, ó. Então, tanto Caroline quanto João, eles não têm esse fragmento do bebê, então não pode ser pai, né? Percebam. Da mesma forma que no 18, ó, eles não têm. Ah, professor, mas Mercedes não tem, mas o pai tem. Tá vendo aqui, ó? Mais aqui, ó, não tem. Aqui também, ó, não tem. Então, no caso aqui, você tem, note a ausência desses fragmentos nos membros do casal 2. Então, há 99,9% dos membros do casal 1 serem os pais biológicos. Claro que existem outras formas de visualizar isso, ok? Então, só para que a gente entenda, essa técnica aqui é utilizada também tanto para casos de crimes, né? De crimes contra a vida, na verdade, né? Inclusive também quando vocês vão identificar corpos, né, cadáveres, vocês coletam, quer dizer, o patologista, lá, o preposto da necrópsia, ele vai coletar alguns dados, né? Existem várias formas de identificar,
mas uma das formas também é por conta desse DNA, ok? Então você consegue fazer a identificação de parentes através desse DNA. Então, fica aqui mais um abraço, né? Espero que vocês vejam os vídeos anteriores. Não se esqueçam de dar o like, né? De também se inscrever no canal, né? Porque eu preciso saber que vocês estão presentes, né? Assistindo às aulas, que vão ajudar muito nesse contexto de pandemia. E a outra coisa, vocês podem também repassar o link, né? O link da aula para seus colegas dos outros turnos, se vocês quiserem, e para alguns amigos assim também. Então fica aqui meu abraço, até a próxima aula. Valeu!